Estamos de volta com o Miscelânea, que hoje fala sobre o cinema brasileiro. Hoje tem a presença de Felipe Soriano, professor aqui da Univap, e Lúcia Antunes, estudante de rádio e TV. Para estar voltando à nossa conversa, Felipe, você acha que os filmes blockbusters, eles são necessários na indústria do cinema? Necessário? Olha, aí você precisa ver o que você entende como necessidade. Se a necessidade dessa indústria for puramente entretenimento, sim, eles são necessários. Mas filme blockbuster gera bastante dinheiro, né? Então, é o que eu tô falando, ele vai pegar somente o lado de entretenimento. Não que assim você não pode ter filmes nitidamente comerciais que não sejam bons. Particularmente eu acredito que Velozes e Furiosos, para aquilo que se propõe, são filmes bons. A pessoa tá lá, ela quer ver ação, quer ver corrida, ela gosta de carro e assim por diante. Os caras são bons pra fazer isso. Então, eles são bons pra fazer isso daí. Só que os caras investem em infraestrutura pra montar o filme, tá? A quantidade de carro que eles detonam pro filme acontecer, já mostra que, sim, é um mercado que vende, é um mercado que tem um público certo, né? Então, assim, sem querer ir pro lado do ovo e da galinha, esses filmes existem porque eles são apreciados, eles são assistidos. Se eles não fossem assistidos, eles não existiriam. Tá? Eu acho que assim, às vezes a grande mágoa que alguns movimentos alternativos têm do cinema comercial é justamente esse. Fala assim, todo mundo vê esse filme e ninguém vê o meu filme. E o meu filme é mais interessante. Fala assim, não, o seu filme é mais interessante para você e não para o resto dos segmentos. Tá? Eu acho que um exemplo maior assim, no cinema brasileiro foi assim, o Mazzaropi, o Amazo Mazzaropi. Ele fazia um cinema comercial. E ele fazia um cinema que as pessoas iam até a sala de cinema para assistir os filmes do Mazzaropi, brigando de igual para igual com filmes estrangeiros. E mantendo uma produtora independente para fazer tudo isso daí. Assim, na época da década de 60, que foi uma época assim, de conturbação ideológica, existia uma crítica muito grande por parte assim, de todo o segmento intelectual em cima do trabalho do Mazzaropi. E aí o pessoal se doía, assim, o filme do Mazzaropi estava no cinema, e o filme do Glauber Rocha estava no cinema só da França. Cara, talvez ele fosse um filme muito mais para francês do que para brasileiro. Para pensar nisso? Era para aquele público de lá e não para o público daqui. E ao mesmo tempo, é curioso, porque ele fazia um filme que era um filme comercial, que as pessoas gostavam de vender, e se você for analisar, é um filme de denúncia social também. Que conta a história da pessoa que não tem instrução, que é obrigada a sair da terra para ir para a cidade. Pô, tudo isso daí também não é uma condição de retrato social? É. Só que assim, as pessoas queriam, parece que ver Karl Marx na televisão, na tela de cinema. Quer dizer, as pessoas não. O grupo intelectual queria ver Karl Marx. E falou assim, desculpa, mas Karl Marx também não é a única forma de retrato social. Existem várias formas de retrato social. Né? Legal. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber por que é tão difícil exibir e distribuir filmes aqui no Brasil? Eu acho que é difícil porque as empresas, né, porque a gente já tem que pensar que um filme brasileiro ele é feito de uma maneira muito burocrática. Os filmes brasileiros é assim que a gente faz. Um produtor tem uma ideia, cria um roteiro, o roteirista, né, geralmente ele também é o diretor, ele cria o roteiro, chama um produtor, ou às vezes ele pode ser um produtor mesmo, correm atrás, fazem um projeto, enviam para o governo aprova esse projeto, aí começa uma liberação aí eles vão captar recurso, né, que é você ir praticamente, né, quase dizendo que eles iam de porta em porta de empresas grandes, pedindo recurso, né, mostrando, o governo aprovou. E quando essas empresas investem na cultura, ou né, aqui a gente falando nos filmes, uma parte desse investimento que eles fizeram para o filme é abatido no imposto de renda dessas empresas. Então, para as empresas é muito vantajoso isso. Só que assim, todo esse processo, né, você escrever um roteiro, você captar recurso, tal, demora muito, às vezes um filme brasileiro demora 4 anos até ele terminar. Né? E às vezes sobra muito pouco dinheiro para você distribuir o filme. Aí para você contratar alguém para distribuir é muito caro. Né? E querendo ou não,
né? E esse é um dos problemas. Um outro problema é qual sala de cinema vai querer levar um filme que fala sobre o submundo de Recife? Nenhuma sala que vai querer levar, né? Primeiro, quem que vai querer assistir um negócio desse? Se a pessoa tá indo pra assistir Velozes e Furiosos, ela não vai querer assistir sobre o submundo de Recife. Aquilo dói pra ela, dói a vista. Então as pessoas, os donos das salas de cinema dessas empresas de cinema, eles já sabem que os filmes que eles têm que comprar pra ser exibido. Eles não vão alugar. Aí você tem algumas outras salas de cinemas que são financiadas ou por empresas ou pelo próprio governo para passar esses filmes mais alternativos, com uma outra linguagem e tal, saindo um pouco do cinema comercial. O filme, por exemplo, o Tropa de Elite, ele mistura um pouco ali da crítica ali, que seria um pouco difícil de fazer um filme só passando aquilo, ele conseguiu misturar com um entretenimento ali, a ação. Então, aí que tá, né? É uma coisa tão engraçada. Eu acho que o Padilha ele foi muito inteligente aí. Ele tinha um roteiro genial, só que ao mesmo tempo ele sabia que o filme, bem, pelo menos na minha opinião, ele sabia que o filme poderia bombar por causa disso. É um assunto que eu acho que, eu não sei, eu acho que o povo gosta, né, de tiro. É uma coisa que tá próxima da gente, é uma coisa que a gente tá vivendo. Pensando em linguagem, pra mim, Tropa de Elite é SWAT. Assim, tanto que esse pessoal, essa novíssima geração do cinema, foi estudar lá nos Estados Unidos. Foi aprender as técnicas norte-americanas. Foi aprender como fazer efeito especial nos Estados Unidos. Tá? Cineastas de renome brasileiro agora, todos eles saíram de lá. Não saíram do montante da Europa. Saíram dos Estados Unidos. Então, se você olha o Tropa de Elite, ele é o SWAT na favela. E as pessoas querem ver SWAT. Tá? Então, ele jogou as duas coisas. Os temas que são temas nossos, retratados por atores nossos, mas, de certa forma, formatados... O tiro era da SWAT. O tiro era da SWAT. Tá? E assim... Aí você vai discutir, mas isso daí é cinema nacional? Sim, isso aí é cinema nacional. Ele é feito por brasileiros, retratando a nossa ideia, com características estrangeiras. Porque aí você teria que também ver o seguinte, o que seria cinema nacional? Uhum. Quer dizer, eu preciso desenvolver uma linguagem que seja extremamente singular a todas as outras para ter um cinema de caráter de representação nacional? Não. Por quê? Aí você vai falar o quê? Dogma é um tipo, então, de cinema nacional sueco, dinamarquês? Lá, nórdico? Assim, não, ele é uma escola de cinema que decidiu arbitrariamente criar os modelos próprios de como produzir peças em escala quase que praticamente montada. Todos os filmes têm que ter isso, nenhum filme pode ter luz artificial, todos os filmes têm que ser com captação em local, em loco. Por quê? Porque se decidiu. Eu acho que é muito difícil, acho que discutir o nosso cinema é uma coisa muito difícil, porque o nosso cinema é como o professor falou, né? No Brasil começou de uma maneira diferente, no Brasil veio os americanos, trouxeram, e a única referência que a gente tinha era deles, né? Se no Brasil tivesse sido como na França, que é o grande berço da coisa, né? Na França os caras começaram com eles, então eles assistiram eles, então ninguém praticamente ensinou eles a fazer o negócio. Aqui não, a gente teve muita referência, né? Então assim, até a gente se encontrar como produtores, né, como roteiristas, demorou um pouco, né? A gente consegue fazer a gente consegue fazer essas superproduções. Demora, você falou que demora pra gente conseguir fazer essas superproduções, mas por que a gente nunca, não que nunca, mas por que é tão difícil a gente ver concorrer a um Oscar, por exemplo? Então, o lance de superprodução é porque eu acho que não quer mesmo, cara. Eu acho que não quer. Eu acho que o cinema brasileiro é o que tá acontecendo. Nosso cinema que eu acho, né? É roteiro, cara. A gente tá começando a produzir 3D, tá começando tudo isso, mas eu acho que onde a gente quer chegar com o filme é uma outra coisa. Talvez seja até por pontos de vista diferentes. Quer dizer que produzir cinema é ganhar Oscar? Eu acredito que não. Eu acredito que o Oscar poderia ser até uma consequência
de um ajuste muito mais econômico para lançamento de mercado. Eu, assim, vou colocar um caso assim particular, meu. Eu li as críticas do Central do Brasil que falavam que era um filme muito norte-americano. E por isso estaria competindo entre os mais cotados para fazer isso daí. E eu simplesmente não fui no cinema assistir. Eu ia no cinema assistir outras coisas. Não fui. Fui assistir cinema na televisão. Me arrependi do fundão. Eu fiquei bravo há pouco tempo, porque, igual o professor falou, o Oscar é para o americano ganhar, eles abrem um pequeno espaço para um cinema, o melhor filme estrangeiro, né? Uhum. E há pouco tempo a gente teve agora, no Brasil, o Prêmio Nacional do Cinema, né? O maior prêmio do cinema brasileiro. O Padilha ganhou vários prêmios aí e tal. E na hora de premiarem de efeitos especiais, que a gente está começando a fazer agora, tinham lá vários filmes e tal, e quando eu fui assistir Nosso Lar, eu já sabia quem tinha finalizado. O filme tinha sido o filme foi finalizado no Canadá, né? E lá na hora de dar o prêmio, o nome dos indicados, estavam lá 2 canadenses concorrendo. Tudo bem, foram eles que fizeram mesmo, eles não têm que ganhar, sabe? É o nosso festival, para os nossos, então eles não concorrem, entendeu? Tem o mérito deles, foram eles que fizeram, tem tudo mais, entendeu? Mas é o nosso, já que é para fechar, então vamos fechar, entendeu? Acho que tem que se dar valor, até pensando, dá a impressão de um pouco de xenofobia até, né, cara? Mas é que tô falando, a gente está se preocupando com o prêmio para tentar analisar se é bom. Prêmios não necessariamente são dados a bons filmes. Não, exatamente. E nem a gêneros específicos. Vou dar, agora eu vou jogar. E o Mojica? E o Mojica? Você acha que o Mojica tem chance de ganhar esse prêmio brasileiro em alguma coisa? Talvez agora, quando ele já virou um dinossauro do cinema. Mas ele sempre fez um cinema de baixíssimo orçamento, com uma estrutura, assim, singular. É dele. Você quer um cinema nacional? Então vamos pro Mojica. Ah, não, mas ele é nojento. Tudo bem, é uma característica da linguagem do Mojica. Tinha em outros lugares no planeta Terra. Olha, nos Estados Unidos tinha um gênero que chegava quase lá, que é o trash. Mas que se você comparar o que o Ed Wood fazia com o que o Mojica fazia, não, eles têm as características próprias. Tanto que na escola de cinema trash norte-americana, eles falam que tem 2 pais. O norte-americano, que é o Ed Wood, e o Mojica, que ele dá aula lá de vez em quando. É lá que ele tem dinheiro. Para estar finalizando aqui a nossa conversa, o que vocês acham que falta, então, no cinema brasileiro? Tem alguma coisa que vocês acham que falta ainda? Não sei, para conquistar algum espaço? Eu acho que não falta nada no cinema. Eu também acho que não falta nada. Eu acho que falta pessoal fazer. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que falta fazer. Eu acho que um filme, igual o professor falou mesmo, a gente se preocupa, discute, mas a gente não vai lá e pega a câmera e faz um filme. Entendeu? Eu acho que o grande lance é fazer e não se importar com a crítica é boa, tudo mais, mas expresse sua ideia, faça sua crítica e faça cinema. Eu acho que a grande ideia é fazer cinema. Perfeito. A nossa conversa foi muito boa, o nosso tempo acabou. E obrigado a você que nos assistiu. Fique ligado na programação da TV Univap e até o próximo Miscelânea. Pretty far.